O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, como pudemos perceber, a liturgia da palavra desse domingo nos fala sobre a missão do profeta. Ouvimos na primeira leitura, ouvimos também no Evangelho. Quem é o profeta? O profeta é alguém que Deus escolhe, chama e envia para ser a sua palavra viva no meio do povo. No livro do Deuteronômio, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, a palavra de Deus anuncia a vinda de um grande profeta que falará em nome de Deus. Moisés é chamado por Deus para uma missão muito importante. Moisés é apresentado como modelo e exemplo do verdadeiro profeta. Por quê? Moisés anunciou a vontade de Deus, apresentando ao povo as tábuas da lei, os mandamentos da lei de Deus. Ele convida o povo a ser sempre fiel à aliança com Deus, à aliança com o Senhor. Moisés conscientizou o povo sobre a situação em que vivia no Egito. Foram tempos difíceis, tempos de exploração, de escravidão mesmo. E Moisés é então o mensageiro de Deus para anunciar a palavra ao povo de Deus, para que o povo não desistisse, mas que o povo olhasse para frente com esperança. Então Moisés libertou o povo da escravidão no Egito e caminhou com o povo rumo à terra prometida.
Moisés, então, fiel à aliança com o Senhor, foi instrumento de Deus para conduzir o povo da escravidão para a liberdade. Daí surgem duas responsabilidades nesse contexto que nós ouvimos da primeira leitura. Duas responsabilidades por parte do povo, por parte também do profeta. O povo deve escutar o profeta, porque o profeta fala em nome de Deus, o profeta anuncia a palavra de Deus. E da parte do profeta, ser fiel ao que Deus mandou falar. O profeta simplesmente não vai dizer o que ele pensa, o que ele acha, mas ele vai falar aquilo que o Senhor o inspira, aquilo que Deus mandou falar, o que Deus mandou anunciar. Então a palavra não é do profeta, a palavra é de Deus. E por isso mesmo, cabe ao povo escutar e viver essa palavra. O Evangelho segundo Marcos afirma que o profeta esperado é Jesus. E nós ouvimos no Evangelho o contexto em que isso acontece. Num dia de sábado, Jesus vai à sinagoga em Cafarnaum, que era o templo onde as pessoas se reuniam. Ele vai à sinagoga com os discípulos e ali revela-se como o Messias libertador. E naquele momento realiza-se o primeiro milagre. E Jesus começa a ensinar. Diz o texto, todos ficaram muito espantados e perguntavam, o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Até os espíritos impuros lhe obedecem. E por que as pessoas ficam, de certa forma assim, espantadas diante de Jesus? Porque Jesus tem um jeito novo de ensinar. Ele não comunica a palavra de Deus como faziam os rabinos, não é? As autoridades do templo naquele momento. Sua mensagem é nova e atual. Ele não simplesmente repete coisas do passado. Não, a mensagem de Jesus é mensagem nova e atual. É a palavra de Deus que Jesus comunica. Ele falava como quem tem autoridade. Filho de Deus, Deus também, ele comunica a palavra de Deus ao coração das pessoas. As leituras bíblicas, então, nos lembram duas verdades muito importantes. A primeira delas, a nossa relação com Jesus deve ser de escuta. Escutar e praticar a palavra de Jesus. Escutar e praticar. Então percebam que não basta escutar a palavra, não basta ouvir a palavra, é preciso praticar a palavra. E a outra verdade muito importante, o cristão também é chamado a ser profeta, ou seja, anunciar com palavras e obras os caminhos de Deus,
e se opor a tudo aquilo que é contrário ao reino proclamado por Jesus. Então, escutar e praticar a palavra, anunciar com palavras e obras. Ao cristão não basta falar bem, não basta belos discursos, é preciso praticar a palavra e ensinar, anunciar com palavras e obras. É pelos atos, pelas obras que nós conhecemos um bom cristão. Fazer discursos bonitos é fácil até, né? Mas o importante, então, é anunciar com palavras e obras. Os atos de cada dia é que vão mostrando quem nós somos de fato, o que nós pensamos e como nós estamos agindo como cristãos. Jesus falava com autoridade. Vivemos num mundo de muitas falas. Quantas coisas nós ouvimos do dia a dia? Quantas falas nós ouvimos? O rádio, a TV, os políticos, os alunos escutam os professores. Temos também a fala da religião, entre outras falas que nós ouvimos no dia a dia, né? Coisas para ouvir não faltam, são muitas falas. No entanto, uma palavra é muito mais forte e poderosa do que todas. Trata-se da palavra de Jesus, que liberta, transforma e dá vida. E tantas vezes nós ouvimos muitas palavras vazias, sem sentido, ou às vezes até palavras que querem nos conduzir a caminhos errados, ou palavras que querem nos estimular ao comodismo, a não nos envolvermos com nada. Mas a palavra de Jesus liberta, transforma e dá vida. Então é a palavra de Jesus que deve orientar nossa vida como cristãos no dia a dia. Alguém pode perguntar, então, como falar com autoridade? Como falar com autoridade? Os sacerdotes têm a missão de anunciar a palavra da salvação e também os sacerdotes devem falar, ser fiéis e autênticos. O sacerdócio perfeito é o de Jesus. Nós todos temos nossas falhas. E aqui o sacerdócio não é aquele somente que é ungido como sacerdote, mas é o sacerdócio do povo de Deus também, que cada um de nós pode exercer. Devemos falar, ser fiéis e autênticos, verdadeiros, portanto. Alguns pais, às vezes angustiados, dizem assim: digo sempre para o meu filho, para a minha filha, mas não adianta, ele não me escuta, ela não me escuta. Eu falo, mas não dou atenção. Às vezes isso acontece mesmo, né?
E aí alguém poderia perguntar assim: será que esse pai, essa mãe, está falando com autoridade mesmo? Então, o que é falar com autoridade? É bom lembrar sempre que a autoridade não brota das palavras. A autoridade não se impõe, né? Antigamente, né, às vezes o pai, o avô, naquela força, ele dizia assim: aqui mando eu, quem não está contente vai embora, né? Nos tempos antigos talvez isso existisse com mais frequência, né? Eu sou seu pai, cala a boca, fica quieto, né? Não, a autoridade não se impõe pelo grito, por palavras duras, por agressividade. A autoridade se conquista com uma autêntica vivência humana e cristã. A autoridade se conquista. E se conquista pelo exemplo também. O mais simples, poderíamos dizer assim, imaginem só, por exemplo, um pai que não frequenta a igreja, não vai às missas, o pai que faz lá as suas rezas lá de vez em quando, ou numa missa de sétimo dia, ou num casamento, no batizado, né? Em algum momento especial, enfim. Se esse pai ou essa mãe, enfim, chegar para o filho, para a filha e dizer: olha, você tem que ir na missa todo domingo, viu? Você tem que rezar sempre. Que autoridade teria esse pai, essa mãe, né? Ele não faz, ela não faz. Que autoridade tem para exigir do filho ou da filha? Não é? Então, o exemplo, a dedicação, a fidelidade, é que traz a autoridade mesmo, não é? Se a pessoa não dá o exemplo, que autoridade tem para exigir dos outros? É sempre bom pensarmos nisso, não é? Entendendo sempre que todos nós, como cristãos, na condição de vida que nós estamos, não é? Quem optou pelo casamento, enfim, o sacerdote, quem se consagrou a Deus de alguma forma, né? Seja no estágio de vida que nós estamos, né? É preciso anunciar, mas viver. Ninguém deve exigir dos outros aquilo que não faz, né? Isso no dia a dia, na família, no trabalho, na comunidade, na convivência com as pessoas. Como cristãos, somos chamados, portanto, a fazer nossa parte. Antes de ficar exigindo dos outros, façamos nossa parte. E a palavra de Deus nesse domingo nos ajuda a sempre recordar que nós temos a missão do profeta em nós. O profeta é aquele que anuncia e aquele que denuncia. Anuncia a palavra de Deus e denuncia as coisas erradas do mundo. E o cristão é aquele que nunca perde a capacidade de indignar-se. Indignar-se. Ou seja, se eu vejo o mal acontecendo à minha volta, eu não posso simplesmente me omitir, né?
eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que assumir a minha parte. Isto é ser profeta. Lembrando mais uma vez, não exigir dos outros aquilo que eu não faço. A missão de ser profeta cabe a todos e cada um de nós. E é pelo testemunho que nós assumimos nossa missão cristã.